Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente, reunidos em nome de Jesus. E é por isso que com muita alegria, com muita humildade, com muita gratidão, vamos elevar os nossos pensamentos e o nosso coração ao alto. Senhor, estamos aqui, reunidos por graça e obra do Teu dileto Filho, nosso Mestre Jesus. Ousamos neste momento erguer os olhos da nossa alma para Te agradecer, Senhor, a Tua providência e a Tua misericórdia. A Tua perfeição nos encanta, Pai, e nos faz nos sentirmos acolhidos pela Tua grandeza, pela Tua condição de Pai. Tudo faz o Mestre Jesus e as suas falanges para que isso não se perca. Então, neste momento em que estamos em prova coletiva, em que está sendo testado a nossa condição de sermos Teus filhos, nos fortaleça, Pai. Fortaleça a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa disciplina, a fim de que a prova seja vencida, que possamos passar por ela com os ensinamentos e a proteção do Mestre Jesus e seguirmos adiante em direção da Tua luz. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. O tema que nós vamos abordar hoje é linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos
os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo, se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Mais uma lição condizente com os dias de hoje, com as asperezas da vida, com tudo aquilo que nós no dia a dia vivemos nesta época de grandes dificuldades, de grandes urzes em que estamos passando. O que o irmão Jussi encontrou sobre este assunto? Realmente, Antônio, é uma lição, embora tenha saído da inteligência e da superioridade de Paulo orientando Tito, e depois comentada por Emmanuel, nesta série maravilhosa que nos permite nos aproximarmos das verdades imorredoras dos ensinamentos de Jesus, é muito atual isso aqui. Quantas vezes e quantos de nós, em quantos momentos, nos afundamos, nos amarguramos, nos distanciamos de tantos amigos, quantas brechas, quantas fissuras, quantas lágrimas nós já fizemos derramar com o nosso verbo intemperado. Quanta coisa nós nos livramos, nós evitamos com a temperança do verbo. Eu diria que esta lição, que eu encontro ressonância no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, porque lá nós vamos encontrar reflexões a respeito do argueiro e a trava no olho, nós vamos encontrar reflexões sobre a indulgência, que é respeitar e compreender as imperfeições alheias, e também nós vamos encontrar lições sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Quanto é que nós podemos exercitar destas ferramentas com o bom verbo, com o verbo sereno, com o verbo equilibrado, como nos convida Emmanuel. Mas como é difícil não responder na mesma altura uma ofensa preferida contra nós, ou não é? Está mais do que na hora, amigo Antônio, e a doutrina espírita se posta como ferramenta para que nós possamos ter capacidade intelectual de raciocinar isso. Está mais do que na hora de nós domarmos
o nosso lobo mau dentro de nós, de nós alimentarmos o lobo bom, de nós nos afastarmos com a ligeireza que nos é possível do nosso estágio anterior da animalidade. Somos humanos agora, Antônio, humanos que temos o conhecimento da existência de Deus, de que a morte não existe, de que, portanto, nós não morrendo, nós não precisamos competir com o nosso irmão para ganharmos dele a condição de melhor estabelecido, todos podem ser estabelecidos, então que o nosso verbo possa ser instrumento deste controle, e eu diria até da nossa felicidade, Antônio. Essa lição cabe então para cada um de nós, no sentido de sermos misericordiosos conosco primeiro, né? Temos misericórdia de nós primeiro para termos depois dos outros, porque a dificuldade está aí no dia a dia. Com a sapiência, com o estudo material das pessoas, elas se acham no dever de responder na mesma altura aquilo que o outro te dizes. E o outro diz que tem tal curso, tu dizes também que tem tal curso. O outro diz que tem isso, tem aquilo, tem estudo daquilo. Tu também não queres ficar para trás. E eu chamo mais uma vez a atenção para o nosso trânsito, caótico trânsito por sinal, né? Um caótico trânsito que a gente vê no dia a dia, onde as pessoas perderam totalmente a paciência, perderam a tolerância e ofendem-se mutuamente. Quer dizer, não tem nenhum, digamos assim, que fique quieto. A resposta, quando não é na palavra, é na buzina. Quando não é na buzina, é no dedo para fora do carro. Quando não, vias de fato. Isso a gente quase que vê diariamente por aí afora. Um de nós tem que partir e fazer a parte que lhe cabe. Ficar quieto no mínimo, não responder, embora esteja, na sua opinião, certo. A cavalo na razão, mas fica quieto, porque a lição é clara. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe. Vai chegar um ponto que ele ofendeu tanto e tu não respondeste da mesma altura, que ele vai se envergonhar de ter feito essa ofensa, mas ele não falou nada, ele não fez nada. Será que ele é um covarde ou ele é corajoso? Aquele que não responde, na verdade, é um corajoso. Bota coragem. Vamos começar a pensar nisso. Se eu não responder, eu estou dominando aquele eu ainda orgulhoso que tem dentro de mim. E isso aí é treinamento. Eu preciso fazer isso diariamente para que amanhã eu consiga fazer isso normalmente. Já não vai acontecer mais, que vai ser normal na minha vida. Esse trabalho é treino, gente. É muito treino, é toda hora, todo dia, em todos os lugares. Eu trouxe agora o trânsito, mas em todos os momentos. É verdade, Antônio. É um grande momento na nossa vida como humanidade para nós olharmos para dentro de nós e procurar melhorar aquilo que nós sabemos que são os nossos defeitos. Porque se nós não melhorarmos aquilo que nós sabemos que são os nossos defeitos, Emmanuel é bem claro, a língua vai soltar, a língua vai deixar transparecer as nossas paixões, as nossas iras, as nossas inconformidades, a nossa inferioridade. É através do verbo que nós podemos expressar aquilo que nós temos de bom ou aquilo que nós temos de ruim. E daí Chico, naquela singeleza dele, naquela capacidade ímpar de unir multidões com o seu olhar cândido e com aquela voz serena, tranquila, nos ensinou que
se não tivermos nada de bom para falarmos de alguém ou de quem quer que seja, que o silêncio seja a nossa arma. A água da vida ainda é uma lição atualíssima. É verdade. O Chico incomparável. O Chico incomparável, né? Eu não vi nunca o Chico repreender, digamos assim, de forma violenta ou brusca ou mal educada alguém. Embora ele tenha dito, repreendido sim, tantas e tantas pessoas, mas sempre naquele sentido do bem e do amor. Teve uma oportunidade em que uma dupla de repórter tentou... Da revista O Cruzeiro, né? Tentou blasfemá-lo, tentou ridicularizá-lo, né? E levantou a história, entre tantas outras, da madrinha que maltratava ele, né? O Chico disse para eles: ela foi a minha educadora. Veja bem, ele tinha oportunidade, até porque ela não estava mais junto, né? Ele tinha oportunidade de reclamar, de dizer que ela tinha sido má, que ela tinha maltratado. Ela foi a minha educadora. Então assim, experimente, querido amigo que nos ouve e que nos vê, experimente fazer o bom exercício do verbo, ou silenciar, e verás, com certeza, a vida ficar bem melhor em vários aspectos, na união familiar, na empatia com os amigos, na relação com os colegas de trabalho, no trânsito, no ir e vir. É tudo de bom nós seguirmos o conselho de Paulo a Tito. Sensacional. Vou repetir. Vou voltar ao assunto porque é importante. Jesus se fez verbo. Ele se fez carne e se fez verbo. Quando ele se fez verbo, ele só derramou o néctar, o mel. Reclamou quando precisava reclamar, mas para o bem das criaturas, para o bem de todos. No momento preciso, ele foi muito claro. Se baterdes um lado da tua face, oferece a outra. Quando Pedro foi defender cortando a orelha do romano, ele diz: Pedro, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esta é a grande lição desse grande verbo que foi Jesus. O maior verbo que esta humanidade, que toda a humanidade já conheceu. Ele se fez verbo. E nós também somos verbo hoje. Que possamos usar este verbo com a carne que nós temos hoje, como Jesus usou. Não nos comparando, logicamente, mas da forma do nosso tamanho, podemos dizer assim. Antônio, fazendo estudos e reflexões para as nossas exposições doutrinárias, eu aprendi sobre uma palavra que reflete bem como Jesus tratava a adversidade: admoestação. Jesus não reclamava, não ofendia nem xingava. Jesus admoestava, que significa repreender com brandura, com afabilidade. Essa é a nossa lição, Antônio. Não é que nós temos que ser conivente, e o Emmanuel nos fala no final da sua reflexão, para nós termos equilíbrio no verbo. Jesus tinha equilíbrio no verbo. Ele admoestava os fariseus e os saduceus, que constantemente lhe provocavam, né? Para que ele caísse em erro, ele os admoestava, que era uma repreensão branda, com afabilidade. E se Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, está posto como modelo de perfeição da humanidade, vamos seguir ele nessa lição também, né? Eu conheci um comandante quando eu fui recruta, faz tempo já,
que ele punia, quando ele punia os soldados ficavam devendo a obrigação para ele ainda. Ele tinha que punir naquela época, dar uma revista, está na revista, está detido não sei quantos dias. Era um capitão do exército, os soldados, recrutas ficavam devendo a obrigação, a forma com que ele conduzia a punição, a forma com que ele falava com cada um dos soldados daquela época. Então, veja como é importante ter alguém que saiba comandar e não mandar. Esse é o caso que eu estou expondo aqui agora, de um comandante do tempo antigo, em que a coisa era muito mais rígida, e ele sabia fazer ele admoestava, no caso, como fazia Jesus, não comparando, como eu já falava antes, não comparando uma coisa com a outra. Então, se o exemplo de Jesus fica muito fácil de ser inserido na nossa reflexão, o exemplo que tu deste é um exemplo que serve para todos nós, porque ainda é um irmão imperfeito como nós. Se ele pode, ou se ele pôde, Antônio, nós também podemos. Nós também podemos. Então, gente, por que nós temos essa facilidade de usar o verbo inadequadamente para ofender, para maltratar, para espizinhar o nosso semelhante, quando nós temos a nossa contrapartida divina? Nós somos filhos do Criador, nós temos luz, nós temos brilho, nós temos força interior para exercer a afabilidade. E se nós não nos acharmos em condição, que o conselho do Chico entre em ação e nós silenciemos. Ao todo nos fica a lição de que o bom verbo é um verbo que cura, tranquiliza, pacifica, harmoniza. É o que nós queremos para todos, vocês e nós daqui. O cara chega na reunião, e eu assisti essa reunião há muitos anos, ele chega para arrasar, uma reunião de uma diretoria de um clube. Ele chega cheio de armas nesta tal reunião, toda a diretoria reunida, e ele pega e aponta o dedo para uma outra criatura e diz tudo o que ele pode dizer, tudo e mais um pouco. Ele queria briga, na verdade, ele queria encrenca, ele queria discussão. Quando ele terminou de falar, o outro que era acima dele no cargo, bem acima dele no cargo que tinha na diretoria, olhou bem para ele assim: fulano, eu não sabia que eu tinha errado tanto contigo assim. Eu nunca esqueço isso aí. Mas se eu errei contigo tanto assim, eu te peço sinceramente que tu me perdoe. Me perdoe, porque não foi por querer que eu fiz isso. Esse outro ficou totalmente desarmado. Eu nunca vi uma expressão tão assim, sem jeito daquela outra pessoa que estava armada para a briga. Diz, não precisa pedir, não, eu não sabia o que dizer. Ele, no fim, começou a pedir desculpa para o outro, que ele ofendeu, tal. E acabou ali a discussão. Veja só que importância tem. Aquele outro tinha toda a razão com o cargo que ele tinha, de pegar aqueles, não, já que tu não está assim, tu cai fora. Ele diz assim: então tu me desculpe, me perdoe, porque eu não pensei que eu estava te ofendendo tanto. Ele saiu dessa forma e ganhou um amigo daqueles para todo o resto da vida dele. Não fazer ressonância com o mal desnorteia o mal. Desnorteia. É o princípio do perdão, Antônio. É o princípio do perdão, é não fazer ressonância. É treinar, né? Precisamos treinar para isso, né? E o nosso tempo também já deu. Já nos chamou a atenção o tempo, né? Então vamos aí fazer as nossas preces para as pessoas que estão pedindo. As pessoas podem fluidificar as suas águas nesta hora, viu, gente? Coloque as suas águas lá para fluidificar, para conter os remédios que cada um precisa, é importante. A Dona Anália Ferreira, a Dona Bromilda Quinac, a Dona Maria de Lourdes, a Dona Cecília, a Jandiva, Ofir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Paulinho Lerch, a Zoida Gardênia, o Maurício, a Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes, Ilone Maria da Rosa, Alice Scorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Walter Franco, a Lili,
e tantos outros que estão aguardando neste momento a nossa prece. Você continua com a relação. Também para nossa querida irmã Sônia Alexandre, o Norton, o Vitinho, a Andréia, a Sandra, os nossos colegas e amigos Neuza, Clair Fetter, Nica, Aida, Lorena, Maria de Lourdes, Ione, Carmen, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Rose Winkelmann, Loraci Ren, Carla Berni, Vernette, Geraldo Ortiz, Benício Werner, Eliseu Scherer, a todos os nossos amigos do movimento espírita da cidade, da região, a todos aqueles, Senhor, que Tu sabes que estão nas nossas listas de oração. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre